No meio do Atlântico Norte, existe uma faixa de areia com pouco mais de 40 quilômetros de comprimento e nunca mais de 2 quilômetros de largura. À primeira vista, parece só um banco de areia perdido no oceano. Mas abaixo da superfície da água ao redor dela, repousam os destroços de mais de 350 navios. Marinheiros que sobreviveram à travessia chamaram esse lugar de a Devoradora de Navios. Hoje, ninguém pode desembarcar ali sem autorização do governo canadense. E os únicos moradores permanentes não são humanos. São centenas de cavalos selvagens, cuja origem ninguém consegue explicar por completo. Essa é a ilha de Sable. Localizada a cerca de 300 quilômetros da costa da Nova Escócia, no Canadá, a ilha de Sable foi registrada pela primeira vez por navegadores europeus no início do século XVI. Seu nome vem do francês Île de Sable, Ilha de Areia, uma descrição simples para um lugar que se provaria tudo, menos simples. A ilha fica exatamente na rota que embarcações usavam para cruzar o Atlântico Norte rumo à América. O problema é que ela é formada inteiramente por dunas de areia instáveis, cercadas por bancos de areia submersos, que se movem constantemente com as correntes. Isso significa que os mapas nunca conseguiam ficar atualizados por muito tempo. Um capitão podia navegar por uma rota segura em uma viagem, e na seguinte encontrar um banco de areia raso exatamente onde antes havia água profunda. Some a isso neblina quase constante, tempestades frequentes e a ausência de pontos de referência visíveis. E você tem a receita perfeita para desastre. Ao longo de quase 4 séculos, centenas de navios encalharam ou naufragaram nesses bancos. O primeiro registro documentado é de 1583, e o último naufrágio conhecido aconteceu surpreendentemente tarde, em 1999. Para entender o tamanho do perigo, vale conhecer uma história recente. Em fevereiro de 2024, uma tempestade forte expôs destroços nas dunas da ilha de Sable. Pesquisadores levaram meses analisando documentos históricos e evidências arqueológicas até conseguirem confirmar. Aqueles restos pertenciam ao Swift, uma chalupa da Marinha Real Britânica que afundou ali durante uma tempestade em 1812, no meio da Guerra de 1812 entre Estados Unidos e o Império Britânico. A identificação, anunciada oficialmente só em 2026, foi tratada pelos próprios pesquisadores como um caso raro. A maioria dos naufrágios que a areia da ilha revela ao longo dos anos nunca chega a ser identificada com certeza. Esse é o padrão que se repete há séculos na ilha de Sable. A areia esconde um navio por décadas, às vezes séculos, e depois, sem aviso, uma tempestade o devolve à superfície como se o tempo não tivesse passado. O que torna a ilha de Sable diferente de outros cemitérios marítimos ao redor do mundo é a escala. Não foram 10, 20 ou 50 navios. Foram mais de 350 embarcações conhecidas, e historiadores acreditam que o número real, incluindo naufrágios nunca documentados, pode ser ainda maior. Em 1872, o governo canadense finalmente instalou 2 faróis nas extremidades da ilha, o que reduziu drasticamente os acidentes. Mas o fato de a ilha ter continuado a reivindicar navios até o final do século XX mostra como suas condições continuam imprevisíveis, mesmo com toda a tecnologia moderna de navegação. Aqui está a parte que faz da ilha de Sable algo além de só uma história de naufrágios. Apesar de ser um lugar hostil, isolado e praticamente inabitável para humanos, há mais de 300 cavalos selvagens vivendo livremente ali há séculos. Ninguém sabe ao certo como eles chegaram à ilha, e existem várias versões concorrentes.
A mais poética diz que seriam sobreviventes de um naufrágio espanhol, que teriam nadado até a areia. Mas a explicação mais aceita entre historiadores aponta para 1598, quando um nobre francês teria deixado os animais na ilha como parte de uma tentativa fracassada de colônia. Não existe, porém, nenhum registro definitivo que encerre a discussão. Os cavalos sobrevivem bebendo de lagoas de água doce formadas na ilha e se alimentando de uma vegetação resistente ao sal, isolados de qualquer intervenção humana, já que a ilha inteira é hoje uma reserva natural protegida. A imagem de cavalos selvagens vagando por dunas cercadas por destroços de navios afundados, em um dos lugares mais isolados do planeta, é o tipo de contraste que transformou a ilha de Sable em lenda, bela e mortal ao mesmo tempo. Hoje, o acesso à ilha de Sable é extremamente restrito. Apenas uma pequena equipe de meteorologistas e pesquisadores autorizados pela Guarda Costeira Canadense pode permanecer no local, e apenas com permissão formal. Uma das raras exceções de longo prazo foi uma cientista que dedicou décadas de sua vida a estudar a ilha e seus cavalos, vivendo lá isoladamente por mais de 4 décadas. A areia da ilha está em constante movimento. Isso significa que a própria geografia do lugar muda. Dunas que existiam há alguns anos podem ter desaparecido, e destroços de navios que ficaram enterrados por décadas, às vezes, reaparecem repentinamente na superfície, revelados pelo vento e pelas correntes. Arqueólogos ainda hoje identificam naufrágios novos. Na verdade, restos que estavam escondidos há séculos sob a areia. A ilha de Sable é um lembrete de como a natureza pode ser bela e implacável ao mesmo tempo. Um pedaço de areia que já reivindicou mais vidas e navios do que conseguimos contar com certeza, e que mesmo hoje, com satélites e tecnologia de ponta, continua guardando destroços que ninguém sabia que existiam. Se você gosta de histórias como essa, lugares reais que parecem loucos demais para ser verdade, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem um mistério novo aqui no canal. E me conta nos comentários: você teria coragem de pisar na ilha de Sable, mesmo sabendo da sua história?